Dom Bosco era um sacerdote católico que recolhia as crianças nas ruas para levar para o que se chamava atualmente de oratório, né? Não sei o termo que se usava na época, na cidade de Castel Nuovo, na região de Piemonte, na Itália. A história dele é magnífica, independente de você ser religioso ou não, porque atualmente eu não sou católico, mas eu sei reconhecer pessoas grandiosas. Está aí um grande homem. E isso foi em meados de 1800, quando havia muita exploração infantil, né? Muita exploração infantil. Então ele lidava com crianças que muitas vezes eram postas aí para trabalho escravo, ou de repente a própria condição econômica terminava que todos tinham que ir para a mão na massa, e isso era, sabe, extremamente esmagador para as crianças. E aí, com as ideias que ele tinha de tirar essas crianças e levar para dentro de um meio onde elas pudessem aprender ofícios, principalmente ofícios, só que ofícios mais dignos, né? Que pudesse dar uma condição futura para eles, não uma atividade escrava, um bico a salários irrisórios, né? Ele realmente queria ensinar ofícios, ensinar as matérias de uma escola. E aí, na história dele, se você for observar como foi, se você for acompanhar, em vários momentos ele teve pessoas contrárias, inclusive dentro do próprio sacerdócio, pessoas políticas, pessoas da cidade, contra a atividade que ele fazia de pegar essas crianças, porque diziam que eram delinquentes. Então, criminosos, chamavam essas crianças de criminosas. E as pessoas estavam, de um modo geral, contra. Por essas pessoas, essas crianças eram presas, eram mortas, eram colocadas para fora da cidade. E ele se recusou a esse pensamento. E a ideia dele era realmente ajudar essas crianças a ter um futuro fora da criminalidade. Diante desses altos e baixos, de muita gente contra o que ele fazia, ele passou vários momentos em que ele chegou a adoecer, sem poder atuar, né, sem poder trabalhar por conta disso. Foram momentos, de acordo com os fracassos que ele ia tendo. Então ele tinha uma lei lá que ele tentava liberar, de repente, uma certa, como é que eu posso dizer, um direito dele poder abrir o espaço para essas crianças estarem lá estudando e vivendo nesse ambiente, como uma comunidade. Aí vinha alguém e revogava o direito. Cada vez que ele tinha um projeto assim audacioso, sempre vinham ideias contrárias. E ele, em algum momento, ele teve um supapo, ele percebeu que ele não precisava depender sempre de todos, né, para estar dessas pessoas-chave. Ele começou a produzir por ele mesmo, ele começou a criar saídas, soluções que não existiam para aquele tipo de problema. Então ele ativou a sua autoconfiança ao máximo. E são os elementos, os mesmos elementos que eu vou trazer aqui para você hoje. Então, como resultado, hoje você vê inúmeras escolas espalhadas no mundo inteiro que são chamados salesianos. Você provavelmente já ouviu falar, mas existem muitos grupos que seguem a mesma metodologia de ensino ou de formação de grupo que o Dom Bosco criou. E aí existe uma grande influência desses grupos de como você amar o próximo através de atitude, de ação.